Você sabe que por que você tá aqui, né? Por causa da treta. Sei, Só que eu falei pra Paulinha, não vamos tocar nesse assunto. Vamos falar de treinamento. Mas é importante. Então, agora... Não, mas de verdade, eu não tenho problema nenhum de falar. Atualmente eu acho que a gente tem que, se a gente quer fazer a mudança no nosso país, a gente tem visto que de cima para baixo tem uma cadeia alimentar muito errada em muitos setores. Então, se a gente não pegar e expor todas as situações que eram presas em mim, que eu também não tinha coragem de falar, acaba que muitas pessoas passam por isso. Eu percebi que depois que eu expus essa situação que acontecia, muitas pessoas me procuraram e, assim, de uma maneira como ele estivesse ajudando também elas a se libertarem, porque por serem situações que a gente fica um pouco com vergonha, que passa geralmente na questão da nossa formação na infância, faz com que deixe a gente muito oprimido. E o esporte, em principal, por ser uma maneira que trabalha a saúde, óbvio, educação, disciplina em vários setores, faz a gente conhecer o mundo inteiro, mas geralmente oprime muito a criança, porque às vezes está no esporte e não quer falar alguma coisa para os pais, e é por conta de que os pais se abdicaram, por muitas situações, e acaba mudando muito, na realidade, a formação da criança. Então, eu jamais imaginei que eu teria coragem de expor essas situações que aconteceram comigo, que está sendo exposta mundialmente. Nunca imaginei que eu teria coragem de falar. Tem gente que está... muita gente mandando mensagem legal, mas tem gente também perguntando por que eu nunca falei. Eu acho que isso é muito importante eu também mostrar para as pessoas. Eu fiquei durante muitos anos com isso na minha cabeça, esse fantasma, e... Um monstro dentro da gente, né? Exatamente. Deve ser muito difícil. E depois que colocaram ao mundo a situação do Fernando, que foi um treinador meu também, das mais de 40 denúncias, de tudo que aconteceu, isso me deu uma revolta muito grande e me deu vontade de contar tudo que eu passei quando eu era criança. Então, por que eu tô falando isso? Porque de um tempo pra cá, por aquela situação que eu expliquei, que eu era preso, me prendiam dentro de uma caixa de plinto, que chamavam de caixão da morte, eu comecei a ter muitos problemas. Eu não sei se vocês repararam, já tem dos 2 anos pra cá, eu não dava mais entrevista, tudo eu desmarcava com o meu assessor. Eu lembro, o Faustão até ficou bravo pra caramba. Mas é porque eu comecei a ter crise de ansiedade e não conseguia ficar em lugar que não tivesse janela. Então, principalmente programa de auditório, não existia a possibilidade de eu ir. Por exemplo, aqui, como é fechado, eu não conseguiria jamais ir. Em palestras, até eu fui dar uma palestra uma vez, eu passei mal, porque tudo isso que eu me sentia preso, né? Era muito similar ao que eu sentia quando eu era criança. Eu não tô aqui pra apontar nome, mas o que eu digo é o seguinte: cada ser humano responde de uma maneira às situações que acontecem na infância. Uns fazem com que isso atrapalhe futuramente, outros fazem na realidade como se superem. Eu acho que todo o perfil da minha família de questão de superação fez com que eu nunca desistisse do esporte e sempre fosse em busca do meu sonho, que era de ser um medalhista olímpico. Mas depois que tudo aconteceu, eu percebi que, na realidade, nós somos todos humanos. Todo mundo passa por muitos problemas. E se eu mostrar tudo que eu passei até chegar ao meu perfil de me tornar um atleta vitorioso, mostra que, na realidade, a maior vitória não é a vitória de brasão. As pessoas, elas no cotidiano da vida delas, elas pensam muito, quero ter essa casa, quero ter esse carro, quero ter isso, quero ser que nem essa... Que preço, né? Exatamente. Que preço. Não, mas o que eu penso nem é a questão só do que... A preço que você teve que se exatamente. sujeitar de repente pra ter toda essa vitória, essa medalha. Sujeitar, né? Uma condição que você tá preso a uma situação que eu não faço ideia de como você... É um mecanismo. Ser, sujeitar, mas de longe, não é se sujeitar, é tipo... Tem uma estrutura, você sente culpa de uma coisa que não tem nada a ver. Das coisas que eu já pesquisei, que eu já li sobre o assunto... Mas exatamente isso que você tá falando. O problema maior das crianças é sempre a culpa, porque você fala, qual é o meu problema que estão fazendo isso comigo? Exatamente. Se eu contar pra alguém, o que vai acontecer comigo? Sério, quando eu vejo coisas assim, eu fico realmente... paralisada, porque eu acho que é a coisa mais absurda que alguém pode fazer. Porque são crianças. Exatamente. E até, eu não tenho muito hábito, geralmente, de responder em mensagens quando são negativas, em rede social, no meu próprio Instagram. E todas as pessoas que estão falando contrária, eu tô colocando meu ponto de vista, porque muitas pessoas contestam o porquê que eu não falei isso antes. Só que eu não falei antes porque eu não conseguia.
Eu não tinha... Não é nem questão de não conseguir. Eu acho que assim, ou é aquilo... Ou é aquilo, por exemplo, você tá ali numa situação refém daquilo, você não exatamente tem como sair, que eu falo, você não consegue sair. As crianças, elas são simplesmente vítimas. Cruel. A gente não tem como olhar pro ser humano e falar, esse cara é assassino, esse daí é pedófilo, esse daí é não sei o que lá. A gente não tem como saber. A gente só conhece as pessoas pela convivência com elas, e muitas delas que a gente convive a vida inteira, a gente não tem como saber o que ela faz, porque dentro de quatro paredes, as particularidades a gente não tem como saber. Então, a gente julga muitas vezes pela aparência e não pensa na realidade o que a pessoa passa e o que ela é. Não, quem tá de fora também acha que o esporte, as modalidades, é um meio saudável. Então tem muita gente que nem imagina. Não, mas que existe. Mas é saudável, só que... Mas não é um esporte profissional. O esporte profissional não é saudável. Não, o esporte profissional lida com assédio, não é nada saudável. Olha o que tem de jovem atleta que morre jovem. A gente sabe que não é só na ginástica artística. Eu sou mãe, tenho um filho de 23 anos que quase virou jogador de futebol quer saber profissional, da sua vida, mas que a gente viu a muita sua coisa. Vida não interessa, interessa não. A gente viu muita coisa, Emílio. Entendeu? A gente sofreu muita coisa. Então, eu não sei se vocês viram. Vocês viram aquele filme do Joe Paterno? Sim, eu vi essa semana, coincidência. Então, o Joe Paterno, ele foi o técnico de futebol americano lá da Penn University. Por muitos anos. Ele foi o maior campeão técnico, maior campeão de futebol americano de universidade. Universitário. Da Pensilvânia, E ele tinha foi um escândalo nos Estados Unidos. É que aqui a gente não tem muito ligação com o futebol americano, mas foi um escândalo na época. Tinha um assistente dele que também abusava de coisa, inclusive do próprio filho do cara. Que louco, hein, Emílio? E ele não tinha... Ele nunca falou. Então, o que mostra... Porque o filme não julga muito, né? A personalidade dele. Mas ele é um cara que ele não sabia direito. Ele não sabia... Não sei se ele achava normal aquilo lá. Ninguém sabe, mas é um filme que ele não julga, né? O que você assiste aquele filme, o que você percebe é que o ser humano tem um comportamento muito estranho, né? O ser humano é um bicho esquisito. Olha o caso das meninas dos Estados Unidos. Sim, também. Né? É que o pai tentou voar no cara. Mais de 100 meninas. Mas assim... muito real isso no esporte, infelizmente. Mas é complicado, né? É real na vida real, não é só no esporte. Eu fico triste? Na vida real. Na escola. Assim, de verdade. Acontece todo o tempo. Eu vou fazer um desabafo aqui. É que quando pessoas assim, como você, que são públicas, que esse são cara famosas, é top, meu. Você é o maior ginasta da história do Brasil, cara. Você não é qualquer cara. Mas isso é da vida, a vida. Sei, mas você é a maior referência pra todos os moleques, cara. Sim. Você é o maior atleta olímpico, ginasta homem do Brasil. Não é, você é o cara. Tenha certeza disso. Não, é verdade. Você é referência pra muito moleque. Mas o que eu fico muito triste, mais ainda como pai, como ser humano e como cidadão, mais ainda de ter, acontece o que aconteceu. Existem muitas pessoas que gostam de politizar certas situações, tá entendendo? Pra homem, pra não sei o quê, feminicídio e bebê. Eu não vi uma entidade que vive disso tá do lado de vocês. Ninguém falou porra nenhuma. Então, desculpa, cara. Cadê, né? Cadê? Então, eu acho que você tem que falar, todos os atletas têm que falar e tem que ser mostrado como é feito as coisas nessa porra desse país. Porque um cara que mandava o que mandava, podia cortar você, ninguém sabe. A tortura psicológica, o assédio moral, é um assédio moral, é um negócio desgraçado. Por que eu mudei muito a minha posição do como agir? Porque antes a gente se sente tão oprimido que a gente não tem coragem de fazer absolutamente nada. E depois de tudo que eu passei antes desses últimos Jogos Olímpicos, da questão da negação que tinham comigo para eu ir para os Jogos Olímpicos, dizendo que não tinha chance de medalha, enfim, muitas situações que foram muito difíceis, e eu tentando ser o maior perseverante possível, porque a sensação que eu tenho é que as entidades não apoiam os atletas, que quem apoia na realidade é a torcida, mas eu vivo disso. Então, cada vez mais, a gente não tem nada. As pessoas acham que na realidade a gente vive do quê?
A gente vive de dinheiro também, a gente precisa também do dinheiro. Claro. E os patrocínios somem, a gente não tem absolutamente nada na atualidade, tá tudo acabando o dinheiro em absolutamente tudo, e eu não tô mais tendo vergonha de expor todas as situações, porque eu falo assim, o que eu perco hoje em dia com isso? Qual a diferença que vai fazer? Ninguém vai mais me ameaçar, ninguém vai mais na realidade Quem fez as maldades vai ter que pagar. É justiça, velho. É o que eu sinto hoje, maravilhoso, antes, senso de justiça. Até minha própria mãe, antes a gente foi de uma família tão humilde que sempre foi, toma cuidado, isso e aquilo, e por a questão até da própria educação dos meus pais, pra mim, se vocês me encontrarem em qualquer lugar, e não é só com vocês, com qualquer pessoa, eu sempre vou dar bom dia, boa tarde, boa noite, dá licença, obrigado. A questão de educação da minha família é uma questão que é implantada para todos nós três, os 3 filhos. Meu irmão, que é o Edson, a Dani é e eu. maravilhosa. Então, só que isso faz com que, na realidade, as pessoas acham que a questão de educação te faz ser ignorante ao ponto de todo mundo querer passar por cima de você e não perceber que educação não é questão de você não observar o que está acontecendo, e sim uma questão de conceito. Então, eu acredito que a gente tem que fazer o diferencial. O mundo só tem crítico, tem pouquíssimos incentivadores. A gente precisa mudar todo esse perfil, esse cenário, que tem que cair muita gente em muitos em cenários, para que a gente possa, na realidade, ter oportunidade de colocar gente legal. Porque a sensação que eu tenho, isso também na política do país, e uma coisa que em vários setores, que tem tanta gente fazendo coisa errada, que as pessoas que estão fazendo as coisas certas, elas só conseguem proteger as outras que estão fazendo as coisas certas. Elas não conseguem dar um salto adiante para a gente poder, na realidade, ter um mundo e pessoas diferentes. Então, eu como um cidadão brasileiro, como uma pessoa que atleta, cara, você é um herói brasileiro, cara. Mas como vivi das pessoas que me incentivaram, quem me incentivou? Foi o carinha lá que tá trabalhando pra caramba ali no supermercado. Foram pessoas, muitos repórteres muito bacanas foram comigo na minha carreira inteira. Assessoria que foi muito boa comigo. Meu empresário que tá comigo há praticamente 15 anos, o Bruno Chateaubriand. Minha família, pessoas que me incentivaram. Então, por conta dessas pessoas, por mais que tenham muitas pessoas que andam contra a maré, eu quero fazer o diferencial, eu quero dar oportunidade, pela minha própria palavra, de pessoas olharem e enxergarem na minha história verdade e mostrar que a gente pode sim fazer o diferencial. A minha própria história da Olimpíada, gente, eu só acredito que Deus possa ter feito isso comigo, porque foi muito difícil eu chegar a ser um medalhista olímpico, muito. Acho que as pessoas não têm... Quando foi na última volta do ponteiro, né, Jamais eu imaginei que eu ia ser medalhista olímpico. Demais, parabéns, O meu pensamento era simplesmente não cair e não ficar... Cair de bunda, né? Exatamente. Era teu trauma. E isso que eu acho que as pessoas têm que agora pegar e tentar. Às vezes a gente leva na cara quando a gente faz o certo, mas em algum momento você vai ser retribuído. Pode demorar muitas vezes, mas o certo, o que é certo, o que é errado é errado. Mesmo que 20 pessoas falam que o errado é certo, ele não se torna certo. Então, eu tenho esse perfil, acho que isso que a gente tem que fazer é tentar passar para as pessoas. Eu venho acompanhando muitas crianças, não vejo tanto bullying na minha modalidade, na atualidade, como tinha no meu passado, coisas que aconteceram comigo, porque eu acho que a rede social também ajudou muitas crianças a se posicionarem, a falarem mais, a terem uma atitude. E na minha época, era o esporte, por mais que fosse muito a ginástica fosse muito para pessoas com uma condição financeira melhor, eu era muito pobre, fui um vendedor ambulante, passei por coisas que me fizeram, na realidade, tentar sempre superar e acreditar nos meus sonhos. Mas, e não deixar com que todos os perfis não deixassem eu continuar na ginástica. Eu amo muito o que eu faço. A ginástica sempre foi minha vida e é o que eu mais amo fazer. Só que a gente precisa mudar isso tudo. Pegar pessoas legais... Mas você fala o quê? De estrutura? Precisa o quê? Apoio? A gente não tem mais patrocínio em nada. Não existe mais dinheiro. As pessoas acham que o Diego é podre de rico. Eu preciso de patrocínio como todo mundo precisa. Você chegou num nível que... Você passou do nível que ganha a Bolsa Atleta, né? Porque você é de ponto. Não, na realidade eu poderia ter o Bolsa Pódio. E eu tinha até a Olimpíada e até um ano pós-Olimpíada. Mas como eu operei minha coluna,
depois das Olimpíadas, eu operei minha coluna para continuar na ginástica. Eu não operei minha coluna simplesmente porque eu tô fazendo gracinha. Uma cirurgia de coluna não é uma cirurgia que você faz... É verdade, você tinha problema no ciático, a última vez você falou de Tinha, anti-inflamatório. Eu tinha 8 hérnias. 8 hérnias de Eu tinha 2 fraturas. Eu tinha uma escoliose muito grande. Frei Damião. Eu- Já viu o Frei Damião? A Tadinho. minha coluna era Frei uma coluna Damião ruim também para uma tem. pessoa de Mas 85 daí anos você de idade. operou, Conhecido isso, como isso freio. perde o direito porque você tá em recuperação? Porque eu não competi. E o plano, na realidade, ele só apoia quem tá competindo, mas modéstia. Se você tá afastado em recuperação, você é um atleta ainda. Exatamente. parou de Eu acho que viver. tem casos A e lei é casos. estranha. Não, a lei é certa. Ela não é errada, a lei. Só que não é querendo me colocar diferente dos outros. Mas você não tá Mas eu naquele fui que é medalhista e tem olímpico. aquela aposentadoria? Não tem essa lei? Não existe aposentadoria para atleta. Isso é chocante. Eu Como assim, compito cara? minha vida inteira. Tem aquele negócio da medalha, se você é medalhista Não olímpico, existe. você O tem Brasil uma é o único aposentadoria. um dos raros países que não dá oportunidade do atleta ter uma aposentadoria. E agora você pensa, como é que eu vou começar minha vida do zero? Começar agora a trabalhar com outro cenário, sendo que eu sou a cara de ginasta, eu sou ginasta, eu vivo isso a minha vida inteira e eu tenho que, na realidade, ser formador para as outras crianças tentarem ser como eu. Não que eu seja melhor, mas serem melhores do que eu, terem oportunidades melhores. Por que me chocou tanto esse caso da questão da pedofilia? Porque se esses outros atletas tivessem continuado no esporte, eles poderiam ser outros Diego Hipólitos, outros Mas isso é no mundo inteiro, né? Isso aqui não é... É no mundo inteiro. Isso não acontece Isso não só aqui. acontece Mas só tem aqui. que ser exposto pra Isso você é claro. Agora sim, Emílio, claro, a gente tem isso que não é- falar aqui, é importante falar. Isso é do humano, não, mas é do aqui, ser humano. Essa bomba tem que parabenizar muito a jornalista Joana de Assis. Muito. Ai, não, Essa não, menina, não, dá não, um parabéns a investigativo. essa menina, porque foi E um foi muito trabalho julgada, de tá? 6 meses de reportagem, de conseguir tirar a confissão das pessoas, e essa bomba só estourou graças à repórter Joana de Assis, que fez uma puta bomba que no jornalismo Eu só brasileiro fazia consegui tempo que falar não por tinha. ela. Então, Eu só mas consigo essas falar por coisas, ela. Ela foi essas animal, coisas, parabéns. Então, mas essas coisas que acontecem no particular, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque lá você tá dentro de um ginásio, errado. com a sua na escola, na igreja. Essas coisas sempre acontecem no ambiente controlado ali, né? E não é só no esporte. Sim, Eu acho tudo que o problema errado. do Por quê? esporte... Problema Porque dele... no caso do atleta, principalmente da criança, se ele não aceita o assédio que tá sendo pedido ali pra ele, ele tá fora. Das crianças também, porque acontece com o tio, ou você com o vem pai. aqui e faz tal coisa, ou você tá fora da minha equipe. Eu e sei, aí, mas peraí, pai faz calma. isso Mas com pai filho, faz isso, tio. não é só... E aí É, a não é criança tem Não medo é o de voltar. esporte, não é a... A criança tem medo de voltar pra casa, que vai levar uma super bronca dos pais porque saiu da equipe, do time. É muito complicado. E ela fica refém daquela situação.